Quando será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus? Quando será que o Senhor virá dos céus para nos resgatar? Já sabemos que após o seu ministério entre nós, sua morte e ressurreição, ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus, o Pai. Ora, se hoje ele está no céu, ao lado do nosso Pai, e um dia ele vai voltar, conforme está prometido nas Escrituras, então um dia ele descerá dos céus até nós. Podemos ler no versículo que muitos de vocês conhecem sobre o arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz assim: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e para assim estarmos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Podemos ver que esse texto mostra que ele virá dos céus e junto acontecerá o arrebatamento da igreja. Primeiro os mortos em Cristo e depois os vivos em Cristo. As Escrituras continuam nos mostrando quando ele virá e descerá do céu. Podemos ler em Atos 3, Pedro alertando, a partir do versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Você consegue perceber que Pedro está ensinando que o Senhor permanecerá no céu até os tempos da restauração, isto é, ele não vai vir, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, antes do tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 11, versículo 2. Na oração que o Senhor nos ensinou, pedimos que o reino de Deus venha até nós, e que assim a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Hoje, isto não é uma realidade. A vontade de Deus não está sendo cumprida na terra assim como é no céu. Não podemos dizer que tudo o que está acontecendo ao nosso redor sejam a vontade de Deus. No princípio, Deus criou todas as coisas em harmonia com a sua vontade. Porém, isto se perdeu devido ao pecado e um dia isto precisa ser restaurado. O que acontecerá quando vir o reino de Deus até nós aqui na terra? Então, será cumprida a vontade de Deus. Podemos ler em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 9, assim: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Se conseguimos entender o momento em que esta harmonia voltar, tanto na terra como no céu, podemos aí ver
o tempo que haverá uma restauração de tudo. Será um tempo em que o Senhor descerá do céu. Antes deste tempo, ele não descerá. Temos a certeza que o período que menos será respeitada a vontade de Deus na terra será durante a grande tribulação. Nela, o anticristo e o falso profeta trarão, junto com o dragão, os três trarão aqui sobre a terra o maior caos já visto por toda a humanidade, onde a iniquidade e o pecado atingirão o seu nível máximo. E no fim de todo este período, o Senhor vai dar um basta nessa situação. E aí sim, ele vai restaurar todas as coisas que estão na terra, como no céu. Logo, podemos ver que o Senhor não descerá do céu antes do tempo da restauração de tudo. Isto é, ele não descerá do céu antes da grande tribulação finalizar. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 12, nós podemos ler assim: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ou seja, o Senhor espera para que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. O Senhor espera para que o tempo correto, onde ele descerá e restaurará o mundo, ele possa descer e reinar aqui durante 1000 anos em um mundo restaurado. Mas você deve se perguntar, por que o Senhor não dá o seu basta nisso agora, o quanto antes? E eu te convido a ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O motivo ao qual o Senhor não derrotou todos os seus inimigos logo é você. É o seu vizinho? São seus pais, seus filhos? Ele aguarda para que todos se arrependam. O Senhor dá chances atrás de chances. O Senhor tem o seu tempo predeterminado, mas Ele sabe que a humanidade precisa de coisas acontecerem para que mais e mais pessoas olhem para o alto, olhem para o único que pode salvá-las, o único que pode trazê-las à vida eterna. Podemos ler no Salmo 110 assim, a partir do versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da tua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes, em tua extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Mas quando os inimigos do Senhor serão colocados definitivamente debaixo dos pés de Cristo? Podemos ler em 1 Coríntios 15, versículo 21, Paulo ensinando sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo, aqui ensinando sobre a ressurreição dos mortos, estabelece uma ordem das ressurreições. Primeiro, o Cristo, que é a primícia. Em segundo, os que são de Cristo na sua vinda. E em terceiro, virá o fim, quando todos os inimigos estiverem derrotados.
sendo que o último inimigo será a morte. Então vejamos, se o arrebatamento acontecerá somente quando o Senhor descer do céu, e isto só vai acontecer no tempo que restaurarem todas as coisas? E isto só ocorrerá quando chegar o momento de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés? E Paulo nos ensina que o último inimigo derrotado será a morte? Então, quando será que o Senhor descerá do céu, uma vez que muitos são os inimigos de Deus atuando hoje, e que na grande tribulação a inimizade contra Deus será ainda maior, com o domínio do anticristo e do falso profeta sobre a terra? É evidente que o Senhor só descerá do céu ao fim da grande tribulação, pois é neste momento que todos os inimigos do Senhor serão derrotados, sendo que o último será a morte. Podemos ler em 1 Coríntios 15, do versículo 50 e 54, Paulo falando sobre a morte ser derrotada. E lemos assim: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Podemos ver aqui Paulo ensinando que é na ressurreição dos justos que a morte será derrotada. E fica claro para nós que os justos, os mortos em Cristo, somente serão ressuscitados para a glória no fim da grande tribulação. Pois se o último inimigo a ser derrotado é a morte, e durante a grande tribulação muitos serão os inimigos de Deus, inclusive o anticristo e o falso profeta, então a ressurreição dos justos não pode acontecer antes da grande tribulação. Dessa forma, a morte não seria o último inimigo a ser derrotado, gerando assim uma terrível contradição. Entretanto, não existe contradição na palavra de Deus. Quando Paulo diz tragada foi a morte na vitória, ele está se referindo a Isaías 25:8, que diz assim: destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Mostrando aqui que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, está citando um tempo futuro, muito futuro, que provavelmente tem a ver com após a grande tribulação. Então, se o Senhor não vai descer do céu antes da grande tribulação, mas somente depois, e se a ressurreição dos justos não pode acontecer antes da grande tribulação, mas somente depois, conforme demonstrado, então o arrebatamento só pode acontecer depois da grande tribulação. Qualquer tentativa de colocar o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos antes ou no meio da grande tribulação entraria em choque com a harmonia bíblica. Se você se interessou pelo assunto, assista novamente esse vídeo e estude por conta própria. Leia e releia e faça sua análise. Eu estou aqui para estudar e me aprofundar e procurar as verdades ditas por Deus na Bíblia. Não julgo que eu tenha razão em todas as coisas. Não, pelo contrário. Busco todos os dias para que esteja encontrando a verdade de Deus. Deus abençoe a sua vida.